para terminar, queria dizer-lhe que a outra reclamação que é feita e que me preocupa bastante é porque o facto de nós termos um partido de extrema-direita em Portugal que tem polarizado muito a nossa sociedade e que tem difundido muito a mensagem racista, xenófoba, o discurso de ódio e por aí adiante, um partido que, inclusive, segundo aquilo que diz na nossa Constituição, nem sequer deveria existir na nossa democracia. Sim, nem sequer deveria existir na nossa democracia. Eu queria perguntar-lhe se vai fazer um reforço daquilo que são a formação e capacitação de todos os funcionários das instituições públicas que lidam com imigrantes, para que essa polarização não se note naquilo que é o procedimento e na ação dos funcionários que nós temos a trabalhar com os imigrantes em Portugal, visto que esta... Terá que terminar, Sra. Deputada. Obrigada. Como? Olha, não agradeço que não haja diálogo. Não estamos aqui para fazer diálogo. Vou passar a palavra à Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputados, eu vou interromper os trabalhos e os senhores podem ficar os dois a conversar sobre quem é mais racista. Se é isso que pretendem, desculpa, Sr. Deputado, agora estou a falar. E quem está a dirigir os trabalhos sou eu. Então, Sr. Deputado, faz favor, agora vai-me ouvir. Se o Sr. Deputado quer ficar à conversa com a Sra. Deputada Eva Cruzeira, nós interrompemos os trabalhos e os senhores ficam aí a discutir quem é mais racista. Mas estamos aqui todos para trabalhar. Era o que estavam a discutir. Portanto, eu vou dar a palavra neste momento ao Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Sr. Deputado, eu não lhe vou dar a palavra. Eu me defeso de honra, Sra. Presidente. Faz favor. Muito obrigado. Afinal, teve-me dar a palavra, está a ver? Sra. Presidente, eu acho que nós estamos numa comissão importante. Eu percebo que a Sra. Deputada Eva Cruzeiro vinha com este ódio, a destilar ódio, como fez aqui, e ela já estava há muito tempo para falar sobre isto. Só que como no Partido Socialista nunca lhe deram a oportunidade para falar, porque ela nunca fala, a verdade é esta, nunca falou em plenário até agora. E hoje esclareça onde é que foi Sra. Presidente, vai-me ter que deixar de falar. Peço desculpa, vai ter que deixar de falar. Portanto, a figura regimental é a mesma que utilizou o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias ontem, quando não teve a coragem até para dar os dossiês que dizia que tinha sabotado a aventura. Porque os senhores são os vigaristas. O Partido Socialista são os vigaristas. E eu não tenho problema em dizer isso. Eu não lhe posso admitir, Sra. Presidente, que a senhora tenha permitido, porque a senhora permitiu isto, que a Sra. Deputada Eva Cruzeiro tenha chamado racistas, fascistas aos deputados do Chega. Nós estamos aqui com toda a legitimidade. Todo o Parlamento ouviu, todos os deputados que estão aqui presentes ouviram isso. Eu não posso admitir isso. Se alguém aqui faz um discurso de ódio, foi a Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Nós não lhe podemos admitir isso. Nós não lhe podemos admitir isso. Tu vais, Portanto, fica registado. Sr. Presidente, tenho mais 1 minuto e 9 para falar. Portanto, a Sra. Presidente também tem que saber gerir os trabalhos e, para saber gerir os trabalhos, tem que deixar falar que eu tenho tempo para isso. Portanto, o que a Sra. Deputada Eva Cruzeiro fez aqui foi um insulto aos deputados legitimamente eleitos pelo povo português. Foi o povo português que nos elegeu. E eu não admito a nenhum deputado nesta casa que nos insultem desta maneira. Não admito. O meu grupo parlamentar não admite, ninguém pode admitir. Nós não insultamos ninguém dos outros partidos políticos, não chamamos racistas, não chamamos xenófobos e muitas vezes são eles que nos tentam instigar ao ódio. Lá está. Instigar ao ódio foi o que fez a Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Nós não admitimos isto neste grupo parlamentar. Bem. Sra. Deputada quer responder? Sr. Deputado, eu acho que você devia agradecer por todas as vezes que o Sr. Deputado, eu acho que o Sr. Deputado devia agradecer por todas as vezes que eu não falei neste Parlamento. Quero dizer-lhe que essa sua postura agressiva, não me diz nada e que no futuro você vai lamentar muitas vezes por eu falar aqui neste Parlamento. Vocês são racistas, são xenófobos e mantêm, segundo a nossa Constituição, não deveriam existir nesta democracia. O cartaz que temos aqui à frente da Assembleia é prova do vosso racismo e da vossa xenofobia. Por isso, pá. Sra. Deputada. Eu estou na minha terra, excelentíssimo deputado. Esta é a nossa terra. Senhores deputados. Está registado a defesa da honra do... Está registado a resposta. Sr. Presidente, é uma interrupção à mesa. Pela evolução dos trabalhos. Acho...
Sr. Presidente, peço desculpa e com todo o respeito em por si que sabe que que sabe que é verdade. Eu acho que a Sra. Presidente, como Presidente desta audição, não devia permitir o que disse a Sra. Deputada Eva Cruzeiro neste momento. Ofendeu, chamou-nos fascistas, racistas. Nós estamos no Estado de Direito, eu vou repetir isto, nós estamos no Estado de Direito, fomos votados e estamos aqui porque fomos eleitos pelo povo português. E a Sra. Presidente da Comissão não pode permitir que esta Sra. Deputada faça isso. Eu sei que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves já está a meter o braço no ar, que ele também gosta muito destes teatros e isso. Não lhe posso admitir. Nós estamos em Portugal, estamos num Estado de Direito, não estamos no Bangladesh, estamos sim em Portugal. E por isso, como fomos todos eleitos pelo povo português, não podemos ser ofendidos desta maneira como foi pela Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Sra. Deputada, tenho uma coisa a dizer, não tenho medo nenhum de si. O Sr. Deputado não me deixou, o Sr. Deputado pediu a palavra, eu dei-lhe, não me deixou falar. Não sabe o que se eu ia permitir ou se não ia permitir, porque o Sr. Não, ó Sr. Deputado, eu não posso levantar-me daqui e ir amordaçar a senhora, tenho que a deixar falar até ao fim. Depois, o Sr. Deputado pediu imediatamente a palavra, não me deixou usar a mim da palavra. Eu dei-lhe a palavra porque o senhor a pediu. Porque posso agora, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação sobre a condução dos trabalhos. Tendo em conta a forma como o Sr. Presidente da Assembleia estipulou a interpretação que damos à liberdade de expressão, muito nos espanta que o Chega, que beneficia dessa leitura lata da liberdade de expressão, e que há instantes o Sr. Deputado Pedro Pinto chamava vígaros aos Srs. Deputados do Grupo... Pronto, obrigado. Para quem não ouviu, obrigado pela repetição. Para um Sr. Deputado que há instantes, na mesma intervenção em que critica alguém por... Sr. Deputado, calminha, calma, Sr. Deputado, calma. Eu aguardei pacientemente enquanto o Sr. Deputado confundia a sala das sessões com uma praça de touros. E, portanto, aguarde pacientemente agora, por favor, aguarde só que eu termine, quero só terminar muito rapidamente, Sr. Deputado. Queria só dar esta nota. Concordemos ou discordemos da leitura do Sr. Presidente quanto à latitude da liberdade... Pode terminar, Sr. Deputado Pedro Delgado A Alves. referência à Praça de Touros não era nada... Pode ser um estádio de futebol que também é um sítio ruidoso e sonoro em que as classes fazem ouvir. Não, era só... Eu estou a tentar... Sr. Presidente, estou a tentar. Só dar esta nota. Concordemos ou discordemos da interpretação que o Sr. Presidente faz e se tornou regra da Casa, o que é certo é que esta é a latitude que é dada. Mas já agora, se queremos mesmo que fique registado, no mesmo segundo, no instante exato em que o Sr. Deputado se insurge por ser chamado racista à bancada do Chega, um Sr. Deputado manda a Sra. Deputada Eva Cruzeiro regressar à sua terra. E, portanto, se não temos capacidade de ler um dicionário e de compreender o sentido das palavras, e se achamos que não se pode, efetivamente, descrever as condutas que ocorrem com expressões que cientificamente a elas correspondem, então, de facto, a liberdade de expressão é doutrina que não serve para nada. Só quando incomoda o Chega é que aparentemente... Vou terminar. Só quando incomoda o Chega ter que olhar ao espelho e confrontar-se com as frases feias que caracterizam as suas atitudes é que não temos liberdade de expressão. Sr. Presidente, muito obrigado. Até para terminar, era agradecer-lhe a disponibilidade e esperar que possamos prosseguir a audição. Nós vamos prosseguir, evitando com urbanidade, se possível, e evitando... Sr. Deputada, eu ainda posso olhar para onde... Eu estou a olhar para todos, não, desculpe lá. Sr. Deputado Pedro Pinto, são completamente... Sr. Deputado, vamos prosseguir os nossos trabalhos com urbanidade e com educação, que é o que toda a gente espera. Além do mais, é a primeira coisa que os portugueses que nos elegeram esperam de nós. Há tempos, pessoal, e todos nós podemos acompanhar o caso, ou pelo menos boa parte pode acompanhar esta situação. O deputado do Chega, Filipe Melo, dirigiu-se à deputada do Partido Socialista, dizendo-lhe que voltasse para a sua terra. O que de início é um apelo que, ao meu ver, não representa qualquer forma de racismo. Aliás, a deputada do Partido Socialista, Eva Cruzeiro, acabou dando um tiro no seu próprio pé, justamente por sentir-se ofendida com este apelo. Algo que, em condições normais, ela devia simplesmente considerar como sendo um não assunto.
porque ao sentir-se ofendida com este apelo, ela simplesmente acabou admitindo que Portugal não é sua terra. O que estou a dizer é o seguinte: se, por exemplo, em sede parlamentar ou fora dele, alguém chegar ao deputado André Ventura, alguém chegar à deputada Rita Matias, ou mesmo ao deputado José Luís Carneiro, e dizer-lhe: ó deputado José Luís Carneiro, vai para a tua terra. Ou então o deputado André Ventura, vai para a tua terra. Isto seria considerado simplesmente um não assunto, uma loucura da parte de quem diz. Porque a terra de André Ventura é Portugal, a terra de José Luís Carneiro é Portugal. Então não tinha como se ofender. Se de facto eu sou português e a minha única terra é Portugal, e alguém me disser vai para a tua terra, isto é absurdamente ilógico. Agora, quando eu me sinto ofendido com isto, é porque realmente sinto-me afetado e que estou numa terra que não me pertence. Ou ela não respondia à questão, porque afinal está na terra dela, ou dizia simplesmente estou na minha terra, simples assim. Então, depois deste episódio que todos vimos, os deputados do Chega apresentaram uma queixa contra a deputada Eva Cruzeiro do Partido Socialista por tê-los chamado de racistas e xenófobos. Esta queixa deu abertura a um inquérito parlamentar e é exatamente neste ponto onde está o problema. A questão é que o relatório final que condenou a atitude da deputada Eva Cruzeiro por ter ofendido os deputados do Chega foi aprovado por unanimidade em sede da Assembleia da República. Repito, foi aprovado por unanimidade em sede da Assembleia da República. Quer dizer que até os próprios deputados do Partido Socialista votaram contra a deputada Eva Cruzeiro. Agora os deputados do Partido Socialista aparecem a dizer que votaram por engano e que não sabiam que estavam a votar para aquele relatório específico, que não sabiam, que não perceberam que era o relatório que fazia menção ao caso da deputada Eva Cruzeiro e muito blá blá blá. Meu Deus, o que nós diremos diante disso é incompetência ou ignorância, porque todos aqueles deputados, mais de 50 deputados, todos eles, ninguém percebeu que estavam a votar naquele relatório. Ora, quem também deixou a sua opinião a respeito deste assunto foi o comentador Miguel Pinheiro da Rádio Observador. Então, o vilão é o PS. O que é que aconteceu? Há uns tempos, o deputado do Chega, Filipe Melo, dirigiu-se à deputada do PS, Eva Cruzeiro, dizendo-lhe que voltasse para a terra dela. Sendo que já agora, Eva Cruzeiro nasceu em Portugal. Só para... Pronto. Só este pequeno detalhe, já agora. Mas enfim, em resposta, Eva Cruzeiro afirmou que os deputados do Chega eram racistas e xenófobos. Houve uma queixa contra a socialista na Comissão de Transparência na Assembleia da República e o relatório ficou pronto há dias. Ora, é este relatório que nos interessa agora. O documento censura Eva Cruzeiro por ter desrespeitado os deveres fundamentais dos deputados. E este documento, que chega a esta conclusão, foi escrito por um deputado do PSD e foi aprovado pela Comissão no final da semana passada. E começamos imediatamente a ver reações nas redes sociais que acusavam o PSD de, mais uma vez, se ter aliado ao Chega contra a democracia, contra o PS. E vendo isso, o autor do relatório, o Carneiro, chamou a atenção para um pequeno detalhe. É que o documento foi aprovado por unanimidade, ou seja, foi aprovado com os votos do próprio PS, que assim tinha censurado o comportamento da sua deputada. Isto foi no sábado. Foi no sábado que o Carneiro chamou a atenção para isto. Mas ontem o Partido Socialista veio dizer que afinal parece que foi tudo um engano. E eu vou ler o comunicado do PS porque isto é uma pequena maravilha. Vou citar. Cá vai. Tendo verificado, a partir de notícias publicadas na imprensa, que foi registado como favorável o voto do grupo parlamentar do PS em relação ao relatório relativo à conduta da deputada Eva Cruzeiro, teve o grupo parlamentar do PS já a oportunidade de solicitar a correção do sentido registado. O sentido de voto é contra. Portanto, o PS só percebeu pelos jornais aquilo que tinha feito. E então qual é a explicação do PS para o que aconteceu? Vamos lá citar os socialistas outra vez.
Tendo em conta o adiantado da hora, é uma grande expressão. Então, eu até vou repetir. Tendo em conta o adiantado da hora, foi assumido erradamente que o que estava em causa, e depois era outra coisa. E ao ver isto, o deputado do PSD, o Carneiro, outra vez, veio chamar a atenção para outro pequeno detalhe. É que, segundo ele, o relatório foi dos primeiros pontos da reunião a ser tratado. E, portanto, além disso, foi distribuído com antecedência a todas as bancadas. Portanto, o adiantado da hora é capaz de não ser propriamente uma grande desculpa, e mesmo que a hora estivesse adiantada, não é? Quer dizer, pode ser a hora que se quiser, suposto as pessoas saberem o que estão a fazer. E por isso a única conclusão é de que os deputados do PS são mesmo muito incompetentes. Ou muito distraídos mesmo. Isto é um nível de facto. Não, dar conta nem nas notícias. Sim. É o adiantado da hora. Vimos o deputado Hugo Carneiro, do PSD, e o deputado Rodrigo Tacha, do Chega, que desmentiram todas as declarações do deputado do Partido Socialista. Bom dia. Em outubro do ano passado, numa sessão parlamentar, o deputado do Chega, Filipe Melo, disse à deputada socialista Eva Cruzeiro: vai para a tua terra. A socialista acusou depois os deputados do Chega de serem xenófobos e racistas, e esta última acusação tem agora o seu relatório parlamentar pronto. Hugo Carneiro, bom dia, bem-vindo, é o relator deste caso. Perguntamos se classificado xenófobo e racista quem acaba de lhe dizer vai para a tua terra, se é um comportamento inadequado e inaceitável, como diz o relatório, ou se é uma classificação até muito objetiva. Antes de mais, muito bom dia, cumprimentar o meu colega de debate, lamentar que o Partido Socialista tenha optado por não estar ausente, o que é muito significativo do constrangimento que tem relativamente a esta matéria. Deixe-me enquadrar a pergunta que faz, porque a sua pergunta não está bem colocada e peço desculpa por dizer, naturalmente, e vou-lhe explicar porquê. O que é que acontece? Para as pessoas perceberem, no final do ano passado, numa audição parlamentar na especialidade do Orçamento de Estado, a senhora deputada Eva Cruzeiro, usando da palavra e com total liberdade, disse que havia um partido em Portugal da extrema-direita que tem polarizado muito a nossa sociedade e tem difundido muita mensagem racista, xenófoba, o discurso de ódio e por aí adiante, um partido que inclusive, segundo aquilo que diz a nossa Constituição, nem sequer deveria existir na nossa democracia, sim, nem sequer deveria existir na nossa democracia. E acabei de citar. Até este momento não havia nenhum confronto no Parlamento, não havia nenhum levantamento de arranjo, se me permite a expressão, de nenhum dos deputados que estavam a participar nessa audição. Em função desta intervenção, que é legítima, repito, é legítima, não se dirige a nenhum deputado nem a nenhum partido com representação parlamentar, mas em função desta intervenção, o partido Chega deve ter enfiado a carapuça e decidiu reagir com uma defesa da honra que foi feita pelo seu deputado Pedro Pinto. E é neste entretanto que o senhor deputado Filipe Melo começa a ter comportamentos que foram censurados pela Comissão da Transparência no dia 20 de janeiro e foram censurados, deixe-me dizer-lhe, severamente em termos de conclusões. É dito pela Comissão da Transparência no relatório feito por um deputado do PSD que as reações do senhor deputado Filipe Melo são inadmissíveis e graves, e mais, são especialmente graves porque o Sr. Deputado Filipe Melo ocupa um lugar na mesa da Assembleia da República e, por isso, deveria ter mais cuidado e respeito e urbanidade para com os seus colegas. Em função desta... Deixe-me só acrescentar, também para justificar a minha pergunta, que esse mesmo relatório sobre Filipe Melo diz que, descrevendo o seu comportamento, diz num claro insulto racista e xenófobo. Pois diz, exatamente. E, portanto, é o próprio relatório da Assembleia da República, votado por unanimidade com a abstenção do Chega, que classifica desta forma a postura, se quisermos, Filipe Melo. Daí a minha questão também. E por isso é que o Sr. Deputado, e agradeço naturalmente a sua observação, e por isso é que o Sr. Deputado Filipe Melo foi severamente censurado e inclusivamente foi dito pela segunda vez, uma vez que o Sr. Deputado Filipe Melo é reincidente, foi dito ao Sr. Deputado Filipe Melo que deveria ponderar se tinha condições para continuar na mesa, escrito num relatório feito por um deputado do PSD, meu colega. Ora, o que é que acontece? Em função da reação do senhor, da defesa da honra, do Pedro Pinto,
relativamente à bancada do Chega, quando é dado o direito de resposta à senhora deputada Eva Cruzeiro, a senhora deputada Eva Cruzeiro volta a dizer: sim, vocês são racistas e xenófobos, e aqui identifica o Partido Chega, a bancada do Chega e os deputados Chega, coisa que não tinha feito na sua intervenção inicial. Ora, o que é que diz o Estatuto dos Deputados e o Código de Conduta dos Deputados? Que os deputados, todos eles, têm um dever de respeitar a dignidade da Assembleia da República e dos deputados e têm um dever de urbanidade para com os seus pares, para com todos os deputados. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que, quer num caso, quer no outro, os deputados não se souberam conter nas suas reações e desrespeitaram os seus pares, portanto, violando o dever de urbanidade. Isto é uma análise objetiva. Repare que eu tenho visto muitas colegas meus, até deputados, e uns comentadores que andam aí no espaço público, até no Twitter, dizerem que a reação da deputada Eva Cruzeiro de chamar racistas e xenófobos aos deputados todos do Chega e à bancada do Chega é uma reação às atitudes do deputado Filipe Melo e eventualmente outros deputados, o que não é verdade. Porque a primeira intervenção que acontece é da senhora deputada Eva Cruzeiro, que diz que é um partido racista e xenófobo que nem sequer devia existir. Ou seja, aqui a ordem dos fatores é determinante para a avaliação que é feita deste comportamento. O Carneiro, permita-me chamar também Rodrigo Taxa aqui à discussão, bem-vindo também. Rodrigo Taxa, o deputado Carneiro explicou a sequência do que aconteceu, mas independentemente do caso em concreto, estamos a assistir cada vez mais a situações destas no Parlamento. Onde é que estão os limites do comportamento dos deputados? Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite para estar presente e permitam-me dizer desde já algo que me parece o fulcral desta questão em que nos encontramos. De facto, tem havido episódios de alguma exaltação no Parlamento, tem havido sempre de todas as bancadas, entre todas as bancadas entre si, digamos assim, e portanto eu tenho alertado que é um caminho que se tem agudizado, mas que é comum a todas as bancadas, o que não desculpa de onde quer que venham os acontecimentos, mas acontece em todas. Depois estamos aqui hoje a debater uma questão que tinha como principal ponto aquilo que o Hugo acabou de explicar, que é a ordem dos factos, e o que é que levou exatamente que um deputado da minha bancada se manifestasse da maneira que se manifestou, ainda que o entendimento sobre essa manifestação, cada um tem direito a fazer aquela que considera ser, no seu entendimento, a mais correta. Mas o que é importante aqui hoje, isso é que é fundamental aqui hoje, é salientar uma conduta negativa do Partido Socialista. E não vale a pena estarmos novamente aqui, digamos, a bater no ceguinho. Do Partido Socialista ou da deputada em concreto? Do Partido Socialista e da deputada em concreto do Partido Socialista. Eu explico porquê. Os comportamentos da senhora deputada Eva Cruzeiro já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que deixam muito a desejar. Nomeadamente com este tipo de ataques de chamar racistas e xenófobos a todos os deputados que integram a bancada do Chega e considerar que o Partido Chega nem devia existir, como se fosse a senhora deputada Eva Cruzeiro que mandasse nisso ou que mande em alguma coisa. A senhora deputada Eva Cruzeiro é uma deputada de entre todos nós, igual a qualquer um de nós, não é mais nem menos, e portanto não é ninguém, eu repito e assumo as minhas palavras, a senhora deputada Eva Cruzeiro não é absolutamente ninguém para dizer que este ou aquele deputado é racista ou xenófobo quando não é, e muito menos que um ou outro partido devia ou não existir quando está representado na Assembleia da República, fortemente votado pelos portugueses. A senhora deputada Eva Cruzeiro, nesse capítulo, deve-se resumir à sua insignificância. A afirmação vai para a tua terra, é uma afirmação racista e xenófoba, concorda com isso? Essa afirmação tem um contexto, tem uma ordem de facto e de acontecimentos que o Sr. Deputado Hugo Carneiro já explicou. Que a torna atendível? Continuar. Diga, desculpe. Que a torna atendível, é isso? Eu não estou a dizer que a torna atendível, estou a dizer que para a explicação temporal dos factos importa salientar quem é que tomou a iniciativa que levou a este tipo de conflito. E essa iniciativa não é do Chega, e isso os senhores jornalistas e qualquer pessoa tem que o dizer. Não vale a pena estarmos aqui a tirar poeira para a cara das pessoas. Temos que ser capazes de, se entendermos que há que criticar, mas sermos bem claros a explicar às pessoas que nos estão a ouvir como é que tudo se procedeu. E a iniciativa deste conflito lamentável, repito, lamentável, não é da origem do Chega, é da bancada do Partido Socialista e da senhora deputada Eva Cruzeiro. Mas dizer mais, que encarei com
com estupefação esta badalada publicidade que o Partido Socialista agora vem fazendo, a dizer que se enganou no sentido de voto do relatório que tinha que ver com a conduta da Sra. Deputada Eva Cruzeiro, com desculpas até meio esfarrapadas de que o assunto tinha sido levado à Comissão fora de horas e que o Partido Socialista nem sequer se tinha apercebido do que é que estava a votar. Bom, em primeiro lugar, se não se apercebeu, devia ter-se apercebido, porque nós, nas outras bancadas, não temos que ser agora responsáveis pela incompetência da bancada parlamentar do Partido Socialista. Se chegaram atrasados, chegassem mais cedo. Se não tinham responsabilidade sobre o que é que estavam a votar, deviam-se ter informado. Não somos nós, os outros deputados, que temos culpa disso. E é até uma falta de respeito, por parte do Partido Socialista. Estou à vontade para o dizer, porque o deputado relator é o Sr. Deputado Hugo Carneiro, nem é do meu grupo parlamentar, mas é uma falta de respeito que o Partido Socialista faz ao Sr. Deputado Hugo Carneiro como relator. À 15ª Comissão Transparência e Estatuto dos Deputados, onde, aliás, eu sou o coordenador do meu grupo parlamentar, é uma falta de respeito que venham agora com desculpas esfarrapadas para justificar o injustificável. E mais, tanto assim é que neste debate o partido político que deveria estar representado com mais vigor era o Partido Socialista. Sabem porque é que não vem ninguém do Partido Socialista aqui debater comigo e com o Sr. Deputado Hugo Carneiro? Porque não têm resposta para nós, porque sabem que vão fazer uma figura ridícula. Porque na nossa presença, deixe-me só reforçar isto, na nossa presença, na minha presença e na presença do Sr. Deputado Hugo Carneiro, não podem vir com estas desculpas esfarrapadas a dizer que não sabiam o que é que estavam a votar, porque sabiam muito bem o que é que estavam a votar. Deixe-me pegar nesse ponto. O Carneiro tem um entendimento também sobre esta polémica que nasce de outra polémica sobre a mudança do voto do PS. Sim, claro, tenho uma opinião sobre isso. Deixe-me só fazer aqui uma observação. Não é desculpável o comportamento do Sr. Deputado Filipe Melo, que o teve e que utilizou as expressões que utilizou. Não é desculpável o comportamento do Sr. Deputado Filipe Melo pelo facto de ele ser a seguir à intervenção da Sra. Deputada Eva Cruzeiro. Assim como não é desculpável o comportamento da Sra. Deputada Eva Cruzeiro, que, devendo ter o respeito e a urbanidade relativamente aos seus pares, tem um dever de autocontenção. Ficou escrito no relatório do Sr. Deputado Filipe Melo, que o censurou ferozmente, que os deputados têm um dever de autocontenção. Porque, repare, se nós permitirmos que haja uma escalada no discurso e na agressividade no Parlamento, de um lado, do outro, de todos os lados, eu pergunto onde é que isso para? É na agressão física? Os deputados têm que dar o exemplo, todos eles, e saberem conter-se e respeitar os seus pares. Este é o primeiro ponto. Agora, relativamente ao relatório. Eu vi o comunicado, ou pelo menos aquilo que foi noticiado, sobre o comunicado do PS, dizendo que vai alterar o sentido de voto, que já alterou. Ora bem, nós ainda não tivemos nenhuma reunião formal, portanto não sei exatamente como é que o fez, uma vez que a votação já decorreu. Agora, não é verdade que o Partido Socialista se enganou. O Partido Socialista, no comunicado que fez, disse que confundiu esse relatório com um outro que também visava a Sra. Deputada Eva Cruzeiro e que, portanto, pensou que estava a votar o outro e foi um erro. Ora, isso é mentira. E é mentira porquê? Porque ambos os relatórios foram aprovados. Se o Partido Socialista estivesse enganado, pensando que estava a apreciar o outro relatório, eventualmente esse relatório teria sido adiado ou alguma coisa do género. Ora, não foi isso que aconteceu. Foram os dois votados e foram os dois aprovados. Estava presente a Sra. Deputada Isabel Moreira e a Sra. Deputada Dália Miranda, em representação do Partido Socialista. O Presidente da Mesa repetiu várias vezes o que é que estávamos a votar. Votaram em consciência e mais. O Partido Socialista diz que foi no final da reunião e não foi no final da reunião, foi no início da reunião, porque como eu próprio, enquanto deputado relator, tinha o relatório para apresentar e ia também ter uma intervenção em plenário nesse dia, pedi a antecipação do ponto para o início da reunião. Sim. E, portanto, isso não é verdade. Esse esclarecimento... O Partido Socialista sabia exatamente o que estava a votar. E esses esclarecimentos são muito importantes. O Carneiro, mesmo rapidamente, por favor. Mesmo rapidamente. O Partido Socialista, representado na reunião, pressionado externamente por elementos externos ao Parlamento que vimos nas redes sociais durante o fim de semana e também por algumas pessoas mais radicais da sua própria bancada, uma ou outra, talvez uma delas, pelo menos também já avisada pela Comissão, pressionaram estes deputados a abandonar a sua isenção, imparcialidade e distanciamento relativamente aos casos, que é aquilo que nós, enquanto deputados na Comissão, devemos ter,
e tiveram esta posição. E repare que o comunicado do PS não é assinado pela Sra. Deputada Isabel Moreira nem pela Sra. Deputada Dália Miranda, o que não deixa de ser curioso, que também não estão aqui para... Infelizmente não estão aqui para poderem também dar o olhar e essa versão. Rodrigo Taxa, infelizmente estamos mesmo em cima da hora, mas queríamos também saber se, na sua perspectiva e perante esta tensão que estamos a assistir na vida parlamentar, se o Estatuto dos Deputados, tal como existe nesta altura, é suficiente para dar conta do que está a acontecer. Penso que não é uma questão que tenhamos que ver sobre o Estatuto dos Deputados, embora se tiver que haver algumas alterações, naturalmente não sou eu que me oponho a elas, mas efetivamente, e eu tenho apelado a isso, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados é disso testemunha, tenho apelado a que realmente estas circunstâncias não são positivas para ninguém, mas é bom que todas as bancadas tenham a consciência clara de que, se queremos que este caminho se altere, todas as bancadas têm que contribuir para isso. E todas as bancadas, e também quem está fora do Parlamento, a comunicação social, os senhores jornalistas, todos na nossa sociedade, porque nenhuma bancada parlamentar está livre de cometer erros, de ter deslizes, de haver um momento menos positivo. Agora, aquilo que acontece é que na Assembleia da República todas as bancadas do Parlamento em determinados dias se comportam mal. E a verdade é que há uma censura que existe quando algo acontece na bancada do Chega e não há censura nenhuma quando algo acontece nas bancadas dos outros partidos. Eu quero ver agora como é que até em sede da 15ª Comissão, se for caso disso, ou mesmo o Parlamento e os seus jornalistas, etc., vão tratar o episódio que se passou com a Sra. Deputada Isabel Moreira no final de um plenário da semana passada. A mesma Sra. Deputada Isabel Moreira, que é Vice-Presidente da Comissão de Transparência e, portanto, nesse capítulo até tem, digamos assim, uma responsabilidade acrescida, fez as declarações que fez, que estão gravadas, que toda a gente pode ver, que podem ser televisionadas, que podem passar nas rádios e ninguém fala sobre isso. E é outro caso, Rodrigo Taxa... E se fosse o deputado Filipe Melo ou o deputado Rodrigo Taxa, caiu a Carme Trindade. Portanto, se nós queremos moralizar o nosso debate político, temos que moralizar para todos os lados.